Olá, pessoal. Mais um videozinho para nós conversar um pouquinho, né? Bom, por que desse vídeo? A prof mandou um áudio esses dias, conversando um pouquinho com vocês sobre a cultura afro, tá? O que é cultura afro? São os negros, né? E muitas coisas da cultura afro estão inseridas hoje na nossa cultura, na cultura brasileira, tá? E na última aula da outra quinzena, a prof propôs para vocês uma atividade, mas não foi possível de nós fazermos essa atividade porque a prof esqueceu de mandar o material, né? Mas a prof mandou agora, né? Então vocês receberam aí 2 pedaços de TNT, ok? A prof colocou TNT preto porque a gente está trabalhando sobre os negros, tá? Mas eu acredito que, se vocês quiserem fazer essa bonequinha, né, vocês podem fazer com outro TNT também, tá? Querem fazer uma de cada cor, enfim. Então, a prof tem aqui um pedaço, vocês também receberam um pedaço aí, né, do TNT preto. Caso fique muito quadrado, vocês podem recortar um ladinho para ficar mais retangular e ficar mais fácil de fazer, tá? E vocês têm um outro pedacinho aí que a prof mandou, né? A prof separou aqui também um pedaço de TNT colorido, certo? Aqui tem um e aqui tem outro, tá? Não sei se vocês observaram lá a bonequinha que a colega fez, né? Que a Poli fez, que tá lá no nosso grupo. Vocês podem olhar lá que ficou bem bacana, né? Ficou bem legal, né? Então, ali provavelmente foi pesquisado, né, como fazer. Então, o que vocês vão fazer, tá? O porquê dessa atividade, tá, pessoal? Por que isso, prof? Por que fazer essa atividade? Como nós conversamos anteriormente, muitos anos atrás, o pessoal que era chamado brancos, né, são chamados de brancos, traziam da África os negros, tá? E os negros vinham para cá e eram tratados aqui como escravos. Como que eles vinham da África? Eles vinham da África através de navios negreiros, tá? Eram chamados assim. Eles procuravam lá, pegavam os negros lá, colocavam dentro de um navio e atravessavam o Oceano Atlântico em destino à América, tá? E muitos, né, ficaram aqui no Brasil, Bahia, Rio Grande do Sul, São Paulo, enfim, tá? Um dos lugares que eles mais, né, que mais se encontravam foi lá na região Nordeste, né, a Bahia. Então, se você for para a Bahia, você vai ver muito da cultura negra, tá? Mais forte a cultura lá, tá? Aqui no Rio Grande do Sul, vocês vão estudar um pouquinho no 5º ano sobre as estâncias, sobre a formação do povo rio-grandense, do povo do Rio Grande do Sul, certo? E aqui os negros também eram escravos, eles trabalhavam no pesado, trabalhavam nas estâncias, onde eram fazendas que cuidavam do gado, né? Então, o negro era fazer esse trabalho mais braçal, né? E no caminho até aqui, nesses navios, as condições que esses negros vinham para cá, tanto homens quanto mulheres, quanto crianças, não eram das melhores, tá, pessoal? Não era das melhores. Então, o que acontecia nesse navio? As condições de higiene não eram boas, tinha doenças, era um por cima do outro, sabe? Eles eram tratados muito mal, tá? Não havia um tratamento adequado, não havia um transporte adequado para essas pessoas, ok? Então, a
prof vai ver se consegue puxar aqui da internet algumas imagens, tá? Vamos ver se a prof consegue inserir aqui para vocês darem uma olhada. Ó, a prof conseguiu, tá? Então, aqui, ó, aqui são exemplos, ó, tá? De como que era a situação dos negros, né? Aqui apresenta uma mãe com as crianças no chão, né? Com poucas condições, certo? Então, tem algumas imagens aqui, se você colocar lá e pesquisar, vocês vão conhecer um pouquinho mais, tá? E se nós formos mais a fundo, pessoal, na questão da história, né? Se nós analisarmos, como vocês viram naquele filme O Zumbi, né? No livro Zumbi, as condições do negro não eram muito favoráveis. Mas aonde que a prof quer chegar, tá? O prof não vai detalhar muito, porque vocês vão estudar muito ainda sobre isso, certo? E por que esse material? A prof colocou lá um link na aula para vocês conhecerem a história dessa boneca Baiomi, tá? O que que acontecia? Para passar o tempo na viagem de navio, enquanto eles vinham da África até o Brasil, para passar um pouco desse tempo, o que que acontecia? As mulheres negras, as mães, para distrair as crianças, elas tiravam um pedaço do vestido delas, né, da roupa delas, e confeccionaram bonecas para que as crianças pudessem brincar, tá? Então, nós vamos fazer uma dessas bonecas. O significado dessa boneca era presente, tá? Então, se os meninos não quiserem a questão da boneca, né, de fazer, você pode fazer e dar para mana, dar para uma prima, dar para alguém, tá? E se perguntarem para você por que você tá dando essa boneca, você vai dizer que você estudou sobre a cultura negra, se você estudou sobre a história dos negros e você fez, e essa boneca era feita nos navios pelas mães das crianças negras, tá? Então, o que que você vai fazer? Você vai pegar um pedaço esse, e aqui em cima, se você tiver dificuldade, pede ajuda para um adulto, tá? Aqui em cima você vai dar um nó, tá? Ó, certo? Ó, você deu um nó, ok? Foi dado o nozinho, certo? Aqui embaixo, o que que você vai fazer? Ficou assim, ó, né? Aqui embaixo você vai dar um cortezinho, mais ou menos até a metade, assim, tá? Você vai dar um cortezinho lá em cima, ó. E você vai fazer nozinhos aqui embaixo também, para nós fazermos as perninhas da boneca, certo? Aqui. E aqui, ó, tá? Então, formou o corpo e formou a cabecinha da boneca, tá bom, pessoal? E as perninhas, tá? Dá pra cortar mais um pouquinho aqui pra ficar mais parelho. Mas isso vocês vão observando conforme vocês vão fazendo, tá? Pronto aqui. Deixo de lado e pego a outra tira menor. Vocês vão dobrar, tá? Em uma ou em duas vezes, conforme foi o pedaço. E vão fazer nozinho também nas duas pontas. Certo?
Nas duas pontas vocês vão fazer nozinho. Pronto. Fiz o nozinho nas duas pontas. Vou pegar o corpo da minha boneca e um pouco abaixo da cabeça eu vou atar aquele pedaço que eu fiz os bracinhos, tá? Ó. Que fique mais ou menos no meio, tá, pessoal? Então, tá pronta a nossa bonequinha, certo? E daí, com retalhos, a Prof tinha um pedacinho de TNT aqui, com retalhos, tá? Qualquer retalhos, o que vocês vão fazer? Cortar mais ou menos um quadrado, tá? Conforme o tamanho ali da boneca de vocês, a Prof pegou um quadrado assim, do TNT, vocês vão dobrar o meio e vão dobrar o meio de novo, tá? E nessa pontinha aqui, vocês vão fazer um piquezinho assim, vão cortar um pouquinho aqui, pra ficar uma aberturazinha ali, ó, tá? E nessa abertura, vocês vão colocar, tem que ser uma abertura pequena, tá, pessoal? Vão colocar na boneca, pra ser o vestidinho da boneca, tá? A Prof tem outra tirinha aqui, ó. Eu vou cortar no meio aqui essa tirinha, porque eu quero aproveitar ela para duas coisas, certo? Então, eu só vou arrumar aqui, depois eu mostro para vocês. Então, aqui, né? Eu vou atar aqui assim, ó. Para nós poder fazer o vestidinho da boneca. O da Poli ficou mais chique. É bom um tecido mais maleável, né, pessoal? Mas só para vocês terem uma ideia. Daí, com outro pedacinho, eu faço um detalhe lá na cabeça, tá? Se vocês forem analisar, vai lembrar muito o pessoal lá da Bahia, tá? As baianas, certo? Tá, pessoal? Então, tá aqui a nossa baioninha, tá? O da Poli ficou legal, que ela usou um tecido mais maleávelzinho, assim, pro vestido, né? Então, tá aqui, pessoal. Esse é o vídeo da Baiomi, tá? A bonequinha afro. Vocês podem colocar lá no Google, né? E pesquisar um pouquinho mais sobre a história, tá? Dessa boneca, tá? Mas é isso que a Prof contou pra vocês. Pra distrair, pra passar o tempo, as mães faziam bonequinhas para as crianças poderem brincar, tá? E mais no decorrer das outras aulas, nós vamos conversar mais um pouquinho sobre isso, mais um pouquinho sobre as diferenças, né? De diversas culturas, tá bom? Um beijo para vocês e até a próxima.